Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde foi dado um triângulo de vértices ABC, onde DG e HF são pontos médios dos seus lados, respectivamente AB, AE, EC e BC. Está pedindo para calcularmos a razão entre as áreas da região triangular amarela S1 sobre a verde S2, adicionado da região da área triangular S3 azul sobre S4 pink. Sugiro que você pause e tente fazer, depois confira a proposta de solução. Bem, eu repeti a figura aqui para a gente poder fazer alguns rabiscos, mas antes a gente precisa resolver, para resolver essa questão, na verdade é só uma linha, né, para resolver ela, mas a gente precisa de muito conhecimento prévio. Qual é o conhecimento prévio? O primeiro deles é, a gente estudou, não é, na aula 28 ou 29, salvo engano, acho que foi na aula 28, nós demonstramos o seguinte: quando eu pego um triângulo qualquer, observe, de vértices A, B e C, e marco o ponto médio de dois lados e uno, esse segmento, né, ó, o fato daqui ser ponto médio, ó, também aqui é ponto médio, esse segmento que os une, ele é metade dessa base, dessa terceira base que eu vou chamar aqui, ó, de Bzão. Tudo bem? Posso até tirar os vértices, né, para não ficar com letras repetidas, observe. Então esse é o teorema da base média, ele me garante que esse Bzinho é metade desse Bzão, o comprimento. Além disso, ele me garante que a reta que contém Bzinho é paralela à reta que contém Bzão. Então esse foi o teorema da base média que nós estudamos aí na aula 28, ok? Agora, além disso, a gente estudou também que quando eu tenho, observe, um trapézio qualquer, ok? Não precisa ser equilátero não, pode ser um trapézio qualquer. Vou até diminuir aqui para você ver que ele não precisa ser equilátero. Trapézio é um quadrilátero cujos lados têm pelo menos dois lados opostos paralelos, não é verdade? Quando eu traço num trapézio as duas diagonais, ó, uma diagonal, outra diagonal, bem, a gente viu que essa área vermelha, ó, triangular lateral, tem a mesma medida que essa. Sempre, professor, sempre no trapézio, as duas diagonais determinam triângulos laterais de mesma área. Se eu chamar isso aqui de SX, essa daqui também será SX. Ok? Então, esses dois resultados nós demonstramos aí nas aulas 28 e 29, se você tiver curiosidade. Sabendo esses dois resultados, a questão já está resolvida. Por quê? Olha só. O que acontece se eu traço um segmento, eu vou traçar de vermelho para destacar, um segmento unindo D a G e unindo B até esse ponto E. Você notou que esse triângulo que eu obtive aqui, ó, ao fazer isso, vou destacá-lo de vermelho, que a gente não usou vermelho ainda, né? Aqui, ó, esse triângulo vermelho todinho, ó, você notou que dentro dele, ó, a gente acabou criando um trapézio? Sim ou não? Vou deixar só o trapézio. Olha aqui, ó. Só o trapézio. Tá aqui, ó. Ah, é mesmo, professor. Pelo teorema da base média, né? Pelo teorema da base média, DG é paralelo a BE. Porque, veja, ele disse que G era ponto médio e também disse que D era ponto médio. Então, isso me garante que DG é paralelo a BE. Logo, se é um quadrilátero de dois lados paralelos, DG e BE, então isso é um trapézio. Tudo bem? Ora, mas se é um trapézio, isso significa o seguinte, significa que a área S1 tem o mesmo tamanho que a área S2. Então eu garanti que era um trapézio usando o teorema da base média, e agora eu estou garantindo que essas áreas S1 e S2 são iguais, usando essa relação da propriedade das diagonais do trapézio. Tudo bem? O mesmo raciocínio pode ser aplicado da lateral direita, sim ou não? Observe, ó, se eu unir F a G, né, o fato de F ser ponto médio, observe, esse segmento tem o mesmo tamanho que esse, EH tem o mesmo tamanho que HC. Se F e H são pontos médios, então FH é base média. Base média de quem, professor? Desse triângulo aqui, ó. Vamos destacá-lo aqui em amarelo, ó, esse triângulo todinho aqui, ó. Não é verdade? Então FG é base média desse triângulo. Isso me garante o quê? Me garante que FH é paralelo a BE. FH é paralelo a BE. Então, se eu deixo apenas o trapézio que a gente acabou de criar, ó, quadrilátero com dois lados paralelos, esse trapézio aqui, eu acabo de ver que ele sendo trapézio, as diagonais BH e FE determinaram áreas
iguais lateralmente. Então S3 é igual a quanto? A S4. Percebeu? Então nos dois casos eu usei o teorema da base média e a propriedade das diagonais do trapézio. Agora acabou, eu tinha te prometido que eu ia resolver a questão numa linha. Eu vou. Olha aqui, o que ele está querendo? Ele está querendo S1 sobre S2 mais S3 sobre S4. Então vamos resolver. Ora, S1 ser igual a S2 significa que se eu dividir ele por ele mesmo dá 1. S3 ser igual a S4 significa que se eu dividir ele por ele mesmo também dá 1. Então a resposta é 2, 1 mais 1. Simples assim. Uma linha. Até a próxima.